Um garoto está exausto no chão, se perguntando o que está acontecendo. Ao olhar para seu corpo, percebe que está perfurado com espinhos e lembra que está em uma masmorra. De cima, pessoas observam maravilhadas o efeito da sétima armadilha e como isso aconteceu tão rápido. Um homem com a mão inclinada diz que não podem perder tempo porque estão sendo perseguidos, e um homem de cabelos longos se desculpa por tê-lo abandonado. Encostado nos espinhos, o garoto se pergunta se é assim que ele vai morrer. Ele puxa um dos espinhos e tenta se levantar, mesmo em agonia. Ao olhar para sua mão, nota sua visão embaçando e percebe que perdeu muito sangue. Ele diz que a situação não parece real, mas desde o início nada parecia normal neste mundo de terror. Essa realidade começou um mês atrás, quando ele foi convocado para um mundo chamado Masmorra. Ele estava andando pela rua quando, de repente, sentiu algo estranho. Uma luz azul apareceu sob seus pés, enquanto via sua mão se desintegrar, se perguntou o que estava acontecendo, até que desapareceu. Transportado para uma floresta isolada, ele chegou e viu várias pessoas à sua frente. Todos pareciam confusos sobre o que estava acontecendo. Enquanto se perguntava o que era aquele lugar e por que havia tantas pessoas, percebeu que todos haviam sido teleportados de repente, e os celulares não funcionavam mais. Ele se virou ao ouvir alguém dizer: "Bem-vindos à masmorra." Um coelho fofo apareceu dizendo que era um prazer conhecê-los e que seria seu guia neste jogo. Ele disse que sabia que todos deviam estar se perguntando que tipo de jogo era. O protagonista e os outros ficaram confusos ao ver um coelho falante. Um homem de terno caminhou em direção ao coelho, exigindo saber o que estava acontecendo. Zangado, ele disse que não se importava com essa história de jogo, pois estava atrasado para o trabalho, e mandou o coelho parar de se esconder naquela fantasia enquanto falava besteiras. O coelho insistiu que não era besteira, pois a informação era muito importante, e que eles eram os únicos ali. Ele pediu a todos que ouvissem com atenção enquanto explicava as regras. De repente, o homem de terno agarrou o coelho pela gola e mandou-o calar a boca. O coelho disse que o tutorial do jogo viria primeiro. "Aprenda enquanto morre", declarou, balançando os braços e anunciando que este era o jogo da masmorra. Enquanto o protagonista tentava impedir o homem, o coelho então disse que explicaria as regras importantes para acalmar o homem nervoso. O protagonista achou que era um sonho até que o coelho ordenou que todos respeitassem o guia do jogo, com um golpe mortal decapitando o homem, afirmando que todos deveriam valorizar suas vidas. Foi nesse momento que o protagonista percebeu que não era um sonho. Animado, o coelho perguntou se todos haviam entendido que ignorar as regras significava morte. As pessoas entraram em pânico, sem acreditar. Com um olhar sinistro, o coelho disse que havia 100 deles e perguntou se podia começar o jogo de verdade, chamado Aprenda Enquanto Morre. Nesse momento, o protagonista entendeu que não era um sonho, era a realidade do jogo da masmorra. As pernas do protagonista começaram a tremer e ele caiu no chão enquanto todos fugiam em descrença. O coelho disse que o ambiente era perigoso e que, como guia, forneceria equipamentos básicos. Com um abracadabra, uma lâmina com um minério roxo apareceu diante do protagonista, e várias outras armas se materializaram nas mãos de cada participante. Enquanto o coelho saltitava animadamente, as pessoas começaram a acreditar que era uma realidade virtual. O coelho disse que poderiam interpretar da forma que quisessem, mas perguntou se já poderiam começar. Ele disse que deveriam começar sobrevivendo o maior tempo possível. O jogo da masmorra começa agora. E assim o jogo da masmorra começou, com monstros atacando de todos os lados, armadilhas mortais tirando vidas, e corpos se amontoando no chão. Com o passar do tempo, mais pessoas perderam suas vidas por um momento de distração ou erro, e tiveram que começar a matar uns aos outros para sobreviver. Alguém chutou o protagonista nas costas. Ele disse que aquilo era tudo o que ele tinha para comer, mas o homem disse que ele era um membro inútil da classe de produção. Aqueles que pertenciam à classe de combate estavam protegendo lixo como ele, então, se ele fosse ordenado a dar algo, não deveria responder. Os jogadores tinham outro tipo de arma chamado habilidades, que concediam poderes especiais, como em um jogo, e a maioria das pessoas recebia habilidades de combate. No entanto, o protagonista era diferente. Na janela de status, a única habilidade disponível para ele era purificar impurezas, uma habilidade aparentemente inútil, já que não ajudava em combate,
e o máximo que ele podia fazer era desintoxicar os animais ou monstros. O homem disse que o protagonista deveria estar grato, pois já estaria morto se não estivesse parasitando o grupo, comendo sem nem mesmo ajudar nas lutas. Mas então um homem de cabelos longos apareceu, perguntando o que ele estava fazendo. Esse era Sei, que disse que a comida seria distribuída amanhã. O homem, com um sorriso nervoso, disse que as lutas tinham sido intensas naquele dia, então ele pensou em recuperar um pouco de vida, mas Sei disse que não havia exceções. Com um olhar ameaçador, ele mandou-o esperar até amanhã. O homem foi embora frustrado. Sei ajudou o protagonista a se levantar e perguntou se ele estava bem. Ele então chamou o protagonista pelo nome e disse para não se importar com o que foi dito, pois todos estavam à flor da pele ultimamente. Ji disse que não se importava, enquanto Sei se afastava, dizendo para ele descansar, pois o guia disse que eles chegariam ao ponto final amanhã. O protagonista pensou consigo mesmo que também queria ajudar. Ele convocou sua lâmina e começou a treinar. Pela manhã, ouviu-se um grito. O grupo estava fugindo de uma pedra gigante. O coelho guia, voando acima, disse que eles teriam problemas se olhassem apenas para frente. Ele avisou sobre muitas armadilhas ao redor. Sei estava correndo com seu grupo, e quando ouviu isso, uma armadilha explodiu onde eles estavam passando. Alguns membros foram atingidos, mas ele gritou para continuarem correndo, desviando das armadilhas e não ficando para trás, pois, se parassem, pereceriam. Ji está ofegante e acha que atingiu seu limite. Ele tenta acompanhar o grupo, mas sua visão começa a embaçar. Nesse momento, ele pisa em uma armadilha e o chão começa a afundar. Com um olhar de choque, ele solta um grito ao cair no buraco que se abriu no chão. Sei, preocupado, grita pelo protagonista. O coelhinho diz que o efeito da sétima armadilha é incrível e que há uma surpresa esperando abaixo. Enquanto um homem com um machado diz que isso é loucura, o coelho então diz que essa armadilha tem uma chance de 0% de sobrevivência. Um garoto com arco grita para Sei que eles não podem perder tempo ao ver a pedra rolando em sua direção. Sei pede desculpas ao protagonista e grita para terem cuidado com o chão enquanto o grupo começa a correr novamente. O coelhinho os segue e diz que pensou que Sei estava próximo do protagonista, mas confirma que ele tem um coração frio. Sei mentalmente se desculpa novamente com ele. No fundo do buraco, Ji consegue ouvir uma voz dizendo que fazia tempo desde que sobreviventes chegaram lá. O protagonista percebe que pode ouvir a voz do guia coelho, já que ainda está vivo. Enquanto Ji convoca sua lâmina, o guia pergunta se ele não mencionou que haveria um chefe, e então apresenta o chefe final da fase. Caído e sangrando entre os espinhos, Ji acredita que sua jornada termina ali. Do lado de fora, o grupo enfrenta o chefe, um golem de pedra gigante, que cai após um golpe de Sei e se despedaça. Enquanto o resto do grupo comemora a derrota do último chefe, o coelho aparece, parabenizando o grupo. Ele diz que foi impressionante que, por mais destroçados que estivessem, conseguiram derrotar o chefe, especialmente Sei, que permaneceu forte, mesmo sem um braço. Suado e ofegante, Shan pergunta se eles podem ir para casa agora. O coelho pergunta por que eles voltariam e, com um sorriso malévolo, diz para aproveitarem o clima e seguirem para a próxima fase. S.I. pergunta do que ele está falando e grita que ele havia dito que iriam limpar a masmorra após o chefe, mas o guia diz que eles só passaram da primeira fase e chama para a próxima masmorra. As outras pessoas, nervosas, se perguntam se essa era realmente apenas a primeira fase. O coelho sorridente pergunta se eles realmente pensaram que aquilo era o fim e pede desculpas por ter esquecido de dizer, depois afirma que esse é apenas o começo do jogo da masmorra e que não seria divertido se terminasse com apenas uma fase. Ele então pergunta por que estão reagindo como amadores que nunca jogaram antes. Sion parece irritado enquanto o guia repete que eles não têm tempo a perder e devem aprender enquanto perecem no jogo da masmorra. O guia pergunta por que eles estão com aquela cara, vendo todos caídos e indispostos, e pergunta se eles estão realmente cansados, e então diz que é hora de distribuir as recompensas por terem passado de fase. Imediatamente, todos os membros do grupo começam a se sentir melhor. Eles percebem que seus ferimentos estão sendo curados, até mesmo o braço de Ku foi totalmente restaurado.
O guia diz que ele fica melhor com os 2 braços e que essa é a recompensa por terem passado de fase, e pede para continuarem para a próxima fase. Enquanto isso, o protagonista, caído no buraco, também começa a ser curado. Uma janela de sistema aparece mostrando a recompensa por completar a fase 1. Ele então percebe que seus ferimentos estão sendo curados e se pergunta o que diabos aconteceu quando ouve o guia dizendo que todos irão para a próxima fase. Ele tenta gritar pedindo para ser levado com eles, pois ainda está vivo, mas ninguém ouve seus gritos. Ele então se pergunta o que deveria fazer ali sozinho quando sua janela de sistema aparece dizendo que a masmorra está sendo reiniciada. O chão começa a tremer, seu sangue no chão começa a desaparecer e a abertura da armadilha começa a se fechar. Da se lembra que haveria outros jogadores e percebe que o reset é para preparar a masmorra para os próximos. Depois que a armadilha foi completamente fechada, ele pega uma pedra e a joga para ativar a armadilha e fazer com que ela se abra novamente, mas então percebe que não tem uma corda e poderia cair nos espinhos de novo se tentasse subir. Ele começa a pensar em uma maneira de sair dali quando ouve uma voz perguntando qual o significado daquilo. O coelho aparece perguntando por que Dawn ainda não morreu e diz que veio verificar por que a armadilha foi ativada sozinha e pergunta como ele sobreviveu. Da então explica que foi a recuperação completa dos sobreviventes, o que deixa o guia com uma expressão de espanto. Ele diz que o protagonista deveria ter morrido assim que caiu na armadilha, mas Da só quer voltar para seus colegas. O guia, irritado, diz que não é tão simples e pede que Da mostre seu status. Na janela de status, há um erro no lugar de seu nome. O guia confirma sua suspeita e diz que as regras da masmorra consideram o protagonista como morto. Em um breve momento de esperança, Dawn pergunta se ele não é mais um jogador e se poderia ir para casa, mas o guia diz que ele deve morrer ali. Da fica chocado e pergunta como ele chegou a essa conclusão, mas o guia apenas diz que é óbvio que ele esconderá os erros irreparáveis. Ele então chama o protagonista de Senhor Erro e diz para ele morrer de fome. Ele pergunta se Da era o jogador da classe de produção que se escondia atrás de CNG e diz que, com aquela classe, ele não tem habilidades para sair dali. O guia diz que não foi apenas aquela armadilha que resetou. Ele começa a voar para a saída e diz que, mesmo que ele saia, enfrentará um inferno acima. Então, ele diz ao protagonista para morrer sozinho sem incomodar os outros jogadores. Da até grita pedindo para ele esperar, mas o coelho continua voando e vai embora. Sozinho no buraco, ele pensa sobre o que foi dito e se pergunta por que deveria morrer apenas por ser da classe de produção. Nesse momento, ele se lembra do outro cara que o chamou de inútil e que todos estão condenados. Enquanto abre seu inventário, ele questiona se eles realmente acham que alguém pereceria apenas porque foi mandado, e diz para não subestimarem os jogadores da classe de produção. Ele pega uma carne do inventário, dá uma mordida e declara que irá sobreviver, não importa o que aconteça. Vendo alguns ossos de peixe no chão, dá um suspiro aliviado, sabendo que faz quase um mês desde que ele comeu em paz. Mas então ele começa a se perguntar o que fazer a seguir, já que escalar é difícil e há monstros para enfrentar acima. Ele se levanta e tem uma ideia ao olhar para o chão, decide cavar uma rota de fuga para o lado de fora. Ele calcula que pode cavar um pouco para baixo, se distanciar das paredes rochosas e depois mudar de direção para começar a subir. Da questiona se isso é um plano imprudente, mas então diz a si mesmo que não tem muita escolha e que qualquer lugar é mais seguro do que aquele buraco. Dentro do túnel, ele está sujo e ofegante, no entanto, ele acha divertido cavar e se pergunta se está ficando louco após tantas situações perigosas. Suas mãos estão formando calos, mas ele diz que é pela sua própria sobrevivência. Alguns sedimentos de terra caem sobre sua cabeça, e ele percebe que pode ser enterrado vivo se não gerenciar a terra que já cavou. Então, ele tem a ideia de tentar colocar a terra no inventário. Ele abre o inventário e coloca um pouco de terra nele. Ele comemora a praticidade do inventário ao ver que funciona. Agora, cavar será muito mais rápido, já que ele não corre mais o risco de ser enterrado vivo. Ele continua sua escavação, jogando a terra diretamente no inventário. Ao olhar para o inventário, ele percebe o quanto cavou e diz que é 1000 vezes melhor do que correr por aí tentando sobreviver. De repente, uma luz começa a brilhar e uma janela de sistema aparece dizendo que ele ganhou uma nova habilidade. O protagonista fica surpreso com isso.
A janela de sistema diz que está gerando a nova habilidade, e Dá sente algo completamente novo e incrível, uma sensação como se pudesse destruir qualquer coisa. A janela de sistema mostra a habilidade Coveiro Especialista, dizendo que ele agora pode cavar melhor. O protagonista cai no chão, um pouco trêmulo e confuso, se perguntando por que existe uma habilidade como essa. O sistema diz que ele pode cavar mais rápido conforme o nível, mas Dá diz que essa habilidade é constrangedora e se pergunta quando vai receber uma habilidade de combate. Mas logo percebe que ganhou essa habilidade porque cavou muito. Então, ele lamenta que não terá habilidades de combate incríveis como Ku. Ele olha para baixo e pensa em como foi um peso para Sion, que até perdeu um braço para salvá-lo. Dá então espera que Ku esteja bem, apesar de não ser o tipo de pessoa que morreria facilmente. Ele ergue o olhar e decide que é hora de testar a eficiência de sua nova habilidade. Ele ativa sua habilidade de escavação e forma uma bola de terra em sua mão, olhando um pouco confuso. Enquanto isso, no buraco da armadilha, o coelho guia aparece novamente. Ele está irritado porque havia dito ao protagonista para morrer quieto e então se pergunta o que Dawn está fazendo lá embaixo. O pequeno coelho começa a entrar no túnel, achando que o protagonista está apenas desperdiçando energia e se pergunta até onde ele foi antes de morrer, mas o túnel continua se estendendo e ele percebe que Dá cavou bastante. Ele fica impressionado com a determinação e força de vontade do protagonista e percebe que Sion Angel não foi o único motivo pelo qual ele sobreviveu por tanto tempo. Continuando em frente, ele diz que não é como se Dá tivesse se transformado em uma toupeira e que o corpo dele deve estar por perto, mas começa a se assustar ao ver que o túnel é mais largo e fica chocado ao ver que até mesmo há tochas. Então, ele se pergunta por que há tochas naquele lugar, quando de repente, o protagonista passa assobiando enquanto segura um prato de carne. Dá vê o guia e o cumprimenta com um olá cauteloso. O guia, perplexo, pergunta por que ele ainda está vivo até ficar chocado ao ver uma cama feita de pedra. Observando uma mesa ao lado, pergunta há quanto tempo isso está no calabouço, uma sala inteira com móveis, tochas e outros dispositivos. Vendo isso, o coelho irritado pergunta o que é tudo aquilo. Dá então pega uma bola de terra de seu inventário, umedece com um pouco de água e começa a moldá-la como argila até fazer um prato maior. O homem pergunta o que ele está fazendo. Dá coloca a carne no prato que acabou de fazer e diz que seria rude receber uma visita de mãos vazias. Enquanto o protagonista corta a carne, o guia pergunta se ele acha que o calabouço se tornou sua casa e então lembra que Dá era responsável por preparar comida para seu grupo, comentando que ele deve ter muita comida em estoque ou deve ter adquirido uma nova habilidade aleatória naquele momento. O protagonista até para de cortar a carne e o coelho pergunta se ele realmente ganhou uma nova habilidade. Dá, um pouco envergonhado, revela que sua nova habilidade é cavar. O homem explode em risadas e diz que isso explica como ele fez tudo aquilo. Após parar de rir, o coelho comenta que Dá se especializa em coisas inúteis e diz que essa habilidade é tão estranha quanto outra de purificação, mas pelo menos ele pode rir um pouco. Então ele pula do banco e diz que agora o protagonista pode morrer. Dá pergunta se o guia vai matá-lo. O coelho responde indiferentemente, dizendo que o protagonista vai morrer de qualquer forma, então não há razão para sujar as mãos com ele, e comenta que eles devem ter terminado. Dá, preocupado, pergunta o que foi terminado. Tudo começa a tremer e o guia diz que, enquanto o protagonista estava brincando com a terra, os novos participantes terminaram a fase 1. Ele diz que é uma pena, já que deve ter levado muito tempo para fazer aquele esconderijo. Dá percebe o que está acontecendo. Tudo está tremendo tanto que derrubou o prato com carne e ele se dá conta de que estava tão focado em cavar que se esqueceu e se pergunta por que não pensou nisso antes. O calabouço está se reiniciando, o que significa que tudo que ele cavou também será reiniciado. Ele começa a correr de volta para o lugar de onde veio. O homem o parabeniza pela persistência, mas diz que é tarde demais para escapar, enquanto tudo desaba. Dá cai e o coelho continua dizendo que a entrada está longe e se pergunta por que ele cavou tanto. Parece que não há saída. Dá se pergunta se esse é seu fim, enquanto o guia observa que ele chegou bem longe e acrescenta que, no final, o protagonista deveria ter permanecido onde estava, mas em vez disso, cavou sua própria cova. Se ele tivesse ficado em silêncio, não teria que passar por tudo isso. No entanto,
O coelho então percebe algo. O túnel para de tremer. Da fica surpreso e o guia também está atônito, perguntando como isso aconteceu. Então, maravilhado, o guia se pergunta se o reinício terminou e nada aconteceu naquele lugar. Em seguida, ele chama da de bug e diz que as regras do calabouço parecem não se aplicar a ele. O protagonista se levanta e pergunta se o reinício acabou, mas o coelho resmunga dizendo que não sabe. O homem continua reclamando enquanto dá olha ao redor e nota que tudo está uma bagunça, mas não foi reiniciado. Então ele se pergunta se é porque ele é um bug. Da então reflete sobre como ele recebeu a recompensa do calabouço sendo um bug e começa a pensar que ele é um jogador que não é exatamente um jogador. No entanto, o guia irritado pergunta sobre o que ele está pensando e diz ao protagonista para aproveitar o tempo que tem porque ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Da parece impassível, mas o coelho continua tentando assustá-lo, dizendo que este lugar pode desabar no próximo reinício ou talvez haja um monstro sob a terra. No entanto, o protagonista permanece inabalável e o guia pergunta se ele está tão assustado que não sabe como reagir. Da então pergunta se o guia é incapaz de matá-lo e comenta que, se o coelho quisesse, poderia simplesmente cortar sua cabeça como fez com o outro cara no início do jogo. O coelho fica bravo e pergunta de onde ele tirou essa conclusão, então diz que ele só não corta sua cabeça porque não quer sujar as mãos, mas o ignora e vai embora despreocupado, deixando o guia ainda mais irritado, dizendo que vai cortar sua cabeça. Então o protagonista solta um sorriso ao perceber que o coelho realmente não pode matá-lo diretamente. Enquanto ele se afasta, o guia está suando em bicas e conclui que ele está em apuros. Era exatamente como havia adivinhado. O guia só tem permissão para matar um jogador, mas como ele já usou essa habilidade no início do jogo, agora não pode causar dano direto a outros jogadores. Então, o guia se preocupa que Da possa realmente escapar e seus superiores descobrirem que foi seu erro. Enquanto isso, o protagonista tenta convidar o coelho de volta para terminar a comida, mas diz que está tudo bem se ele não quiser. Justo naquele momento, pedaços de terra começam a cair da parede do túnel. De repente, começa a rachar e um forte jato de água jorra sobre o protagonista. Uma grande quantidade de água começa a entrar. O coelho está feliz ao ver que a corrente de água subterrânea rompeu a parede. Ele começa a rir, dizendo que a água vai inundar tudo e agora o protagonista vai se afogar. Da pensa que o reinício deixou as paredes da caverna frágeis. Então, a água começa a arrastá-lo. Uma corrente intensa toma conta da caverna, sem sinal de até agora, mas ele consegue emergir da água e rapidamente abre seu inventário. Então ele se dirige ao buraco que se abriu e diz que vai parar o vazamento com terra. Ele começa a despejar as bolas de terra de seu inventário. Vendo isso, o homem não consegue acreditar e pergunta se ele está falando sério, ao que Da imediatamente responde que sim. Enquanto o protagonista continua despejando terra, o coelho diz que ele ficou louco e agora está tentando parar o vazamento com pedaços de terra. Da diz que colocar um pedaço de cada vez pode não ser suficiente, mas talvez funcione se ele colocar vários. O homem faz uma expressão questionadora e fica surpreso com a quantidade de terra que Da começa a despejar. Ele despeja uma quantidade absurda de terra e o coelho se pergunta por que ele tem tanta terra em seu inventário. O protagonista, com um olhar determinado, pensa que não deve ser subestimado. Ele diz a si mesmo que vai parar o vazamento usando toda a terra em seu inventário. Depois de um tempo, parece que ele conseguiu parar o vazamento, mas não dura muito até que a água começa a jorrar novamente. Da fica apreensivo e percebe que a terra não está suportando a pressão da água, mas começa a pensar que talvez uma forma diferente que não se desintegre sob a pressão da água seria melhor. Ele lembra que o sistema não disse que tinha que ser uma bola, então começa a tentar mudar para uma forma diferente. Enquanto isso, o guia está assistindo, pensando que o protagonista realmente enlouqueceu. A água começa a jorrar com mais força e Da começa a implorar, quase suplicando por sua habilidade de mudar a forma da terra. A água está quase cobrindo, mas ele consegue fazer uma forma de tijolo de terra mesmo debaixo d'água. Ele não vacila e celebra sua conquista. Pouco depois, o guia está incrédulo. O vazamento se tornou apenas uma gota. Da diz que achou que ia morrer e o guia ainda não acredita que ele conseguiu parar o vazamento.
O exausto protagonista diz que tudo começou a dar errado depois que o coelho apareceu e pergunta se ele está tentando sabotá-lo. O homem fica bravo novamente e diz ao protagonista para desista e morra já, diz Dão. Ele quase morreu. O coelho continua surpreso por o protagonista ter impedido um grande vazamento e pensa consigo mesmo que nem mesmo com uma habilidade de combate seria possível fazer isso. O guia começa a se preocupar novamente e acha que o protagonista é perigoso demais para continuar vivo. Mas, de repente, Dan chama e o coelho se pergunta se ele acidentalmente se tornou amigo dele. O protagonista menciona que estava preocupado porque seu suprimento de água estava acabando, mas, graças ao vazamento, um poço se formou na caverna. O coelho então diz que a água pode estar envenenada e que Eda terá diarreia se beber dela. No entanto, o protagonista usa sua habilidade de purificação e diz que agora pode beber, o que irrita o coelho novamente. Dan olha para o poço pensativamente. O coelho pergunta o que ele vai fazer com um sorriso no rosto. O protagonista diz que agora podem colocar algumas decorações no poço. Apesar da negação do coelho, Dan começa a construir algo de qualquer forma, e o guia se surpreende ao vê-lo fazer uma borda de tijolos em questão de segundos, percebendo quanto sua habilidade melhorou. Dan continua a esculpir algo na parede e diz que é o clímax da decoração, a fonte com a cabeça de leão. Apesar de o coelho dizer que parece um gato que foi chocado, Dan coloca a mão na boca da escultura e usa sua habilidade de escavação. Então, a água começa a jorrar da fonte, mas o coelho, ainda irritado, diz que o protagonista está fazendo o que quiser e pergunta por que ele está detalhando tudo desnecessariamente. Mas Dan questiona se ele sabe quão científico é aquele design. Ele aponta para um tubo que se conecta à fonte de água e diz que, além de ajudar a reduzir a pressão da água para que não exploda novamente, também impede que a água estrague ao ficar parada. Então, com um sorriso muito modesto, Dan diz que um trabalho tão brilhante só poderia ser feito por um prodígio e se pergunta se merece algum reconhecimento por isso. Imediatamente após, um brilho aparece diante dele. O sistema diz que ele adquiriu o reconhecimento de construir um poço com uma fonte de cabeça de leão. Não entende o que é isso e o coelho também não consegue acreditar. O protagonista está surpreso com tal reconhecimento, enquanto o guia não consegue acreditar que há um reconhecimento para algo tão bobo. Em seguida, o sistema mostra que a recompensa é que peixes habitarão a fonte que Eda construiu. O protagonista está um pouco confuso. O coelho parece descontente, quando de repente um brilho intenso aparece no poço e, num piscar de olhos, peixes aparecem na água. O coelho ainda se recusa a acreditar que isso é possível. O protagonista celebra muito feliz porque agora não precisa se preocupar em morrer de fome ou sede, enquanto o coelho continua desejando que ele morra logo. Uma lágrima rola pela bochecha de Daeng, feliz por ver seus esforços recompensados. Ele celebra que os deuses estão ajudando, enquanto o coelho está irritado e diz para ele parar de ter esperanças. Algum tempo depois, há fumaça no meio da floresta, saindo de um buraco. Dentro, Daeng está fazendo um churrasco com os espinhos da armadilha que quase o matou antes. O guia lamenta que a preciosa armadilha da masmorra está sendo usada para assar carne. O protagonista se pergunta por que não pensou nisso antes, e o coelho o chama de idiota. Dan diz que está feliz por ter tido a ideia do churrasco. Ele então diz que o guia também deve estar com fome, já que foi ele quem deu a ideia de assar a carne. Mas o coelho diz que todos comem assim porque dá um sabor defumado. O protagonista diz que o guia pode se perder se não estiver com fome, mas o coelho retruca que só sairá depois de vê-lo morto. Apesar disso, Dan agradece e diz que estava cansado de sempre comer a mesma coisa. Então, oferece um pedaço ao guia, novamente lhe diz para aceitar e agradece novamente pela ideia. O guia olha para a carne e logo começa a salivar, mas recusa, dizendo que não comerá comida ruim assim e não se importa. Dan fica um pouco surpreso e então diz que esqueceu que coelhos são herbívoros e pede desculpas, deixando o guia irritado, enquanto ele explica que come carne, mas não quer. O protagonista comenta que não há grama ali, fazendo com que o guia ameace matá-lo novamente. Algum tempo depois, a carne acabou, restando apenas alguns ossos no chão, enquanto o guia observa e comenta que o protagonista é muito estúpido e deve ser a pessoa mais relaxada da história da masmorra. Dan começa a chamar o nome de Song enquanto dorme e o guia se pergunta que tipo de sonho é aquele.
Ele voa e diz que Dawn está dormindo completamente desprotegido, enquanto a fumaça continua a subir. Ele diz que os monstros da masmorra estão sempre com fome e se pergunta se Dawn sobreviverá em uma caverna sem saída. Já é noite e os monstros estão à espreita. O guia, com um sorriso maligno, diz que espera que Dawn tenha tido uma última refeição fantástica. Enquanto isso, o protagonista continua a murmurar palavras em seu sono. De repente, ele ouve o som de uma pata pisando nos ossos e o monstro javali gigante aparece. Cada passo sacode tudo. Ele continua a entrar na caverna até chegar onde Dawn está dormindo e ironicamente diz que queria barriga de porco. O javali se aproxima e começa a cheirar o protagonista, que continua em sono profundo, e diz para não tocá-lo. Dewan diz que não está bravo enquanto o monstro esfrega o rosto dele, e então dá um soco no focinho do javali, gritando que não está bravo e que deve comer toda a carne. Ele olha para o lado, ainda sonolento, e se assusta ao ver um javali com chifres. Dawn começa a suar frio e se pergunta se ainda está sonhando, mas sua dúvida é confirmada assim que o javali o acerta com a cabeça e destrói completamente sua cama. O protagonista tem certeza de que morrerá com um simples golpe se o monstro o atingir. Ele ainda tenta falar com o javali e pergunta se ele pode entendê-lo, como o coelho, pedindo desculpas por ter batido nele, mas o javali não entende e o protagonista percebe que o monstro está apenas com fome. Ele pensa consigo mesmo que está ficando cansado de situações de vida ou morte e se pergunta por que aquela criatura apareceu ali. Em memória, Shan explica que javalis têm uma força absurda, mas não são inteligentes, e seus padrões são simples, apenas desvie para o lado. Dan imagina que é isso que Ku faria e se pergunta se pode fazer o mesmo. Então, ele se lembra de que, sendo apenas responsável pela comida, não tem habilidades de combate. No entanto, uma ideia vem à sua mente. Ele pensa que pode ser rápido com sua habilidade. Ele começa a manipular a terra para construir uma parede em poucos segundos. Então, ele rapidamente sobe os blocos e pula assim que o javali ataca a parede. Alguns pedaços de terra caem do teto devido à cabeçada do javali. Um ataque devastador. Dan está preocupado ao ver que o monstro destruiu a parede como se não fosse nada, em reflexo de que sua habilidade conseguiu parar aquele enorme vazamento de água, mas o javali destruiu a parede em segundos. Não é à toa que chamam isso de o predador mais forte da fase 1. Ele tem certeza de que morrerá com qualquer erro que cometer. O monstro avança contra ele novamente. Quando Dan abre seu inventário, ele pensa que só pode fazer uma coisa. Então, ele começa a construir outra parede com os tijolos e diz que, se uma não funcionar, ele colocará mais e mais. Então, ele diz ao javali para tentar o seu melhor para quebrá-la, apesar de não saber quão burro o monstro é. Então, do topo de sua construção, Dan grita que a parede não se quebrará facilmente e chama o javali que está correndo em sua direção. O monstro bate com o chifre contra a parede. Então o protagonista começa a suar frio e solta um uó. Em questão de segundos, o javali destrói a parede novamente e derruba. Ele está caindo. O protagonista percebe que subestimou a força do monstro. Os ataques do javali são muito destrutivos. Dan percebe que o vazamento voltará se o monstro continuar quebrando tudo assim. Seu quarto já está completamente destruído, deixando-o triste por ver isso, já que ele passou tanto tempo fazendo. Então, Dan abre seu inventário novamente e diz que não será derrotado facilmente e que é hora de usar uma habilidade que ele vem treinando. O monstro para por um segundo, e um grande pedaço de terra começa a sair do inventário do protagonista. Isso intimida o javali. Dan então pergunta se o javali já ouviu falar de uma bomba de terra. Ele grita que qualquer monstro morrerá instantaneamente com esse ataque. O monstro fica paralisado e Dan grita o nome do seu ataque, mas, enquanto segura a bomba de terra nas mãos, ele percebe algo. Uma nuvem de poeira se levanta. Dayuan lançou sua bomba de terra, mas ela não foi muito longe. Ele olha para seu fracasso e começa a rir nervosamente, dizendo que estragou tudo novamente. O javali irritado resfolega pelas narinas. Então, Dan começa a fugir do javali, lamentando que nunca teve força suficiente para lançar a bomba de terra. Ele começa a construir pequenos montes de tijolos para subir, mas é atingido. O javali foi mais rápido. Dan é arremessado,
cuspindo sangue, e então cai no chão. A caverna continua a tremer com cada ataque do monstro. Dean começa a se levantar tremendo e pensa consigo mesmo que não foi um ataque direto, mas doeu muito. Ele chama o javali de bastardo e diz que não há para onde correr. Bungie começa a se perguntar o que fazer, pois está certo de que morrerá se não conseguir pensar em algo. Então, Da começa a pensar que, se pudesse matar o javali, poderia usar sua carne para fazer churrasco de porco e começa a salivar. Então, ele imediatamente começa a erguer paredes ao seu redor e grita chamando o javali para o churrasco. O monstro avança com tudo novamente enquanto o protagonista usa sua habilidade de escavação. O javali estava prestes a atacar, mas algo acontece, um buraco aparece embaixo dele antes que ele possa atingir a parede. Dayuan, de cima, diz que precisa pôr um fim na destruição do monstro. O javali cai e solta um resmungo, encarando o protagonista. Da diz que acha que o monstro não entende o que vai acontecer. Ele então continua e diz que está muito irritado e pergunta, como um gangster, se o javali vai compensá-lo pelo tempo que levou para construir aquele lugar. O monstro agora está intimidado e o protagonista então diz que o javali terá que pagar com seu corpo pelo desrespeito. Então, Da se despede enquanto libera várias bolas de terra sobre o monstro. Perto dali, o coelho está assistindo a cena, chocado com o que acaba de acontecer. Então ele se pergunta se o protagonista realmente era apenas da classe artesão e questiona se uma habilidade aparentemente inútil poderia ser usada daquela maneira. Enquanto Da se prepara para fazer seu churrasco, o guia pensa que o protagonista é muito criativo, que as habilidades que ele tem são muito perigosas. A narração diz que o nível médio das habilidades dos jogadores que limparam a primeira fase é nível 3. Os níveis das habilidades aumentam de acordo com a frequência com que são usadas e quando atendem a certos requisitos. Alguns jogadores podem até ganhar novas habilidades. Os efeitos das habilidades são absolutos. Além de passar a fase, os jogadores devem sempre estar elevando suas habilidades. Mostra o cara com o machado cortando o braço de um golem gigante. Mesmo após esse ataque, o monstro ainda consegue retaliar e jogar o homem para longe enquanto o golem regenera seu braço. A narração diz que aumentar os níveis das habilidades em uma luta de vida ou morte não é fácil. De volta à caverna, o coelho tem a mesma expressão incrédula, sempre pensando que a habilidade de escavação está em um nível muito alto porque Da a usa o tempo todo. Enquanto o protagonista está desenterrando o javali, o guia pensa consigo mesmo que sua habilidade não é nem mesmo de combate. Da avista o coelho e o chama para ver o javali. O guia já começa a ficar irritado, pensando que o protagonista é uma praga na masmorra. Algum tempo depois, Dawn está afiando sua lâmina e, com duas facas, se aproxima do javali para começar a preparar a carne. Enquanto corta, pensa consigo mesmo que o abate é apenas sobre velocidade e que a carne pode estragar se não for tratada rapidamente, dentro de 2 horas em um local com temperatura ambiente. Ele diz que sua habilidade pode matar uma bactéria, mas carne estragada não tem bom gosto. Ele continua preparando a carne, removendo os tendões e separando a gordura. Quando termina, pergunta ao guia o que ele achou. O coelho se irrita novamente, dizendo que o protagonista é muito barulhento e pergunta com quem ele está falando. Dawn diz que, se você começar a viver sozinho em um lugar assim, fica muito entediante se não falar consigo mesmo. O guia diz que entende como ele se sente, e os dois acabam sentindo uma empatia inesperada e desviam o olhar. Do lado de fora, o dia já amanheceu. Da está raspando o crânio do javali na parede e depois faz uma assadeira usando o chifre como cabo. Ele a leva ao fogo para um teste. Comenta que os tendões secaram e podem ser usados como corda, enquanto o coelho se pergunta se o protagonista é algum tipo de caimão. Mas Da diz que a melhor parte foi obter gordura, já que óleo é essencial, e diz que as tochas estão quase acabando e ele estava preocupado com como mantê-las acesas. Ele coloca a gordura na panela para derreter e depois a coloca em um pote de vidro, comentando que o cheiro está mais forte do que ontem e deve estar delicioso. O coelho resmunga e diz que os monstros serão atraídos pelo cheiro. Mas Da sorri e diz que já pensou em uma maneira. Ele deixa a assadeira no fogo, dá um passo para trás e puxa um espinho do seu inventário. Deixando o espinho no chão,
O protagonista então diz que o coelho disse outro dia que cair naquela armadilha é morte certa e que ele pode usar essa armadilha para caçar. O coelho faz uma cara de desagrado, enquanto Da diz que guarda alguns espinhos no inventário, mas eles reaparecem a cada reinício. Então, ele termina de colocar os espinhos no chão e pergunta o que achou. O guia diz que os monstros não são idiotas e não virão com o protagonista dizendo que há uma armadilha lá. Dawn diz que, a partir de agora, haverá algo para comer todos os dias, e quando o guia pergunta sobre o que ele está falando, o protagonista diz que com o cheiro de churrasco de porco, outro tipo de monstro pode cair lá. Logo depois, eles ouvem um barulho. O coelho olha incrédulo. Lá na abertura do buraco está outro javali, e o guia já começa a dizer que não é um lugar para ele entrar, mas não adianta e a criatura pula no buraco. O coelho grita chamando de porco estúpido. Quando o javali cai, causa um estrondo que levanta muita poeira. Da olha e celebra, vendo que seu plano funcionou e que ele pegou outro. O guia fica irritado e começa a perguntar por que diabos o javali pulou. Da, quase salivando, dá uma risadinha e diz que não precisará se preocupar mais com comida, enquanto o coelho continua repetindo que o odeia. O tempo passa, e em uma nova estação logo há outro javali na borda do buraco. Ele foi atraído pelo cheiro e está salivando ao ver o churrasco de Da sentindo aquele carne suculenta. Ele não consegue resistir e pula, caindo sem saber que está indo direto para sua morte. Quando ele cai lá embaixo, começa a resmungar e, quando olha para cima, vê Da dizendo que ele é maior do que o javali de ontem. O protagonista, todo feliz e cantando, o recebe. Dawn está ao lado do fogo, assando a carne. Quando vai pegar outro pedaço na tigela, houve um estrondo e tudo treme. O protagonista parece despreocupado e então vê que pegou mais um e diz que eles não são inteligentes e que está cansado deles aparecerem o tempo todo. Ele diz que poderiam pelo menos fazer com que a carne deles tivesse um gosto ruim, já que ele está começando a engordar de tanto comer, mas de repente um brilho aparece ao seu redor. Enquanto isso, em outro lugar, alguém segurando duas espadas ensanguentadas diz que acabou, que quase morreu desta vez. Seu grupo aparece perguntando se ele está machucado, e ele diz que está bem e pergunta se o grupo está ok. Os outros membros do grupo ficam surpresos ao ver uma montanha de javalis que ele matou sozinho. Ele diz que, felizmente, não foi ferido e pergunta como as coisas foram do lado onde Owl estava. Owl é o cara que usa um machado. Ele diz que teve muitas pessoas com ele e pede desculpas por ter se separado de C e por não ter conseguido ajudar. Song diz que está tudo bem e que ele ganhou algo. Ele então diz que matou 100 javalis com chifres e ganhou sua habilidade. O sistema mostra o feito matador de javali com chifres e a recompensa é a habilidade Força do Javali com Chifres. Todos do grupo ficam surpresos ao ver que existe tal habilidade. Sion explica que a habilidade é limitada, durando 10 segundos e com um tempo de recarga de 100 segundos, mas então um de seus colegas comenta que a habilidade aumenta a força e a vitalidade. Owl diz que é uma habilidade incrível e que Seu está se tornando um monstro, mas Ku fica envergonhado ao ouvir tal elogio. O garoto arqueiro celebra feliz, dizendo que uma habilidade dessas é como colocar asas nas costas de um tigre. Ele diz que está feliz que Ku está do lado deles. Iola comenta que a duração deveria aumentar e o tempo de recarga diminuir conforme os níveis avançam. O garoto arqueiro abraça Song, o que o deixa envergonhado, mas a celebração é interrompida por um barulho. Se então diz que precisam voltar para a caverna. O garoto diz que é um desperdício deixar os javalis assim e comenta que eles teriam muita carne se limpassem os javalis. O cara de óculos pergunta quando foi a última vez que comeram carne e comenta que é frustrante que todos os monstros tenham toxinas, dizendo que é como se estivessem sendo avisados para morrer de fome, já que há pouca comida, mas muitos monstros. O garoto arqueiro comenta que se apenas Da estivesse lá, ele poderia purificar a carne, mas Hou grita o nome do garoto. O garoto fica um pouco envergonhado e diz que só pensava em Da como um cozinheiro e não imaginava que perder ele seria tão problemático. SI pergunta se ele realmente acha isso e diz que o objetivo do jogo não é vencer batalhas, mas sobreviver. Ele então diz que, desse ponto de vista, a classe de combate é a mais necessária porque tem um objetivo claro e recompensas, mas então pergunta o que aconteceu nos dias em que não puderam lutar, lembrando como Da distribuiu ajuda a todos quando estavam exaustos.
Ele entregava a comida com um sorriso no rosto. Sadman diz que o protagonista estava lutando por eles naqueles momentos e diz que ele era o mais forte entre todos. A Gaiolo mostra uma pedra de afiar feita por Dawn e diz que ele teria morrido com um machado cego se não fosse por ela. Ian pede desculpas e diz que não dirá mais esse tipo de coisa. Song sorri e diz para eles retornarem. O grupo fica animado e fala sobre comer batatas, mas logo se lembra de que também foi da quem conseguiu as batatas e percebe que tudo está relacionado a ele. De volta à caverna, a carne está sendo assada e o protagonista, com um brilho nos olhos, celebra dizendo que é disso que se trata o estilo de vida. O cara reclama dizendo que ele está muito barulhento e pergunta se ele foi possuído por algum fantasma tagarela. Com a boca cheia, diz que aparentemente o coelho não conhece a alegria de comer e diz que a reação é importante quando se come algo saboroso. Ele começa a dizer algo, mas diz que o guia não saberia. Então, o pequeno coelho diz que sabe. Pergunta se ele já sabia que não se pode comer javali com chifres porque ele tem toxinas e diz que, se você usar a habilidade de purificação na carne, as toxinas desaparecem e só um gosto levemente amargo permanece. Isso significa que é bom mesmo sem sal. O cara fica irritado e diz que não precisa saber dessas coisas sem sentido e que um dia ele vai matá-lo, mas o protagonista começa a rir. Então, outro estrondo acontece e vê que outro javali caiu na armadilha. O cara fica ainda mais irritado e diz que aqueles porcos estúpidos não deveriam ter parado de pular ali. O protagonista diz que talvez seus cérebros também sejam resetados e diz que está cansado porque 2 ou 3 pulam ali todos os dias. Após o reset, o coelho diz que ele está ficando louco e então se surpreende ao ver levantar o javali e começa a perguntar quando ele ficou tão forte. O protagonista diz que é uma habilidade e pede ao guia para continuar virando a carne para que não queime. O coelho fica atônito e pergunta sobre a habilidade. Então, ele diz que a habilidade era a força do javali com chifres e diz que voltará já. O guia está totalmente incrédulo e se pergunta se o protagonista está falando sobre o feito matador de javali com chifres. Ele então se pergunta como alguém com a classe inútil conseguiu isso, enquanto Dawn carrega o enorme javali como se fosse nada. Dawn sobe do buraco e comenta que deveria construir algum tipo de entrada. Quando chega ao topo, ele fica surpreso ao ver o coelho com uma expressão abatida e pergunta o que aconteceu. O coelho, completamente atônito, pergunta se a habilidade que o protagonista mencionou era do feito matador de javali com chifres. Dawn diz que sim e o coelho diz que é impossível porque você só pode conseguir isso depois de matar 100 javalis. O protagonista então explica que ele pegou os 100 javalis com uma armadilha. O coelho diz que algo está errado porque a Day se resetou várias vezes. Dawn pergunta o que isso tem a ver com isso e o guia responde que quando a masmorra se reseta, a contagem também se reseta e que há apenas cerca de 40 javalis lá em cima. O protagonista, com uma expressão boba, comenta que parece que seus números permanecem os mesmos mesmo com os resets e pergunta se isso não era para acontecer. O pequeno coelho fica irritado e o chama de bug humano. Enquanto Dawn se pergunta se todos os monstros que ele mata contarão, pensando que talvez ele ganhe outro feito quando matar mais 100. Ele reflete que seria difícil fazer isso sem um grupo. O coelho fica irritado e diz que o protagonista está começando a parecer um porco, que ele está comendo eles todos os dias. Pergunta se há um sistema de mudança de peso, e o coelho diz que não sabe. Enquanto isso, do lado de fora, é um lindo dia, em um galho de árvore. Um esquilo caminha perto de um ninho roendo um osso até que, acidentalmente, o deixa cair. Então, ele desce rapidamente da árvore, mas quando chega lá embaixo, vê um buraco no chão perto da árvore e se tensa ao perceber que seu osso caiu direto naquele buraco. Ele observa um pouco antes de entrar. Depois de um tempo, ele sai de um pequeno buraco que leva diretamente à caverna do protagonista. Ele começa a explorar, olhando ao redor e, quando chega à cozinha, fica surpreso ao ver tudo aquilo. Um pouco mais à frente, ele encontra seu osso e corre para pegá-lo, mas fica surpreso ao ver a carcaça de um javali com chifres. Foi amor à primeira vista. Algum tempo depois, ele retorna à árvore todo animado com os olhos brilhando. Mais tempo passa e ele volta ao buraco, e isso se repete dia e noite sem que os outros esquilos saibam, e se torna uma rotina. Ele entra na caverna todo calmo e lá sempre há mais ossos, então ele come todos até ver algo,
um baú cheio de ossos, e vai direto comer. Ele pegou um osso da tigela sem hesitação. Estava um pouco intrigado com isso, mas bastou uma mordida para uma explosão de sabor e ele ficou extasiado. Em pouco tempo, começou a comer mais e mais, cada vez mais maravilhado. Continuou comendo os ossos da tigela até perceber algo. O guia estava em cima do protagonista e ficou preocupado quando se lembrou do velho esquilo ensinando que humanos são perigosos. Ele começou a sair, com medo de que o protagonista se levantasse e o atacasse, mas a tentação dos ossos era forte demais. Tentou resistir, fez uma expressão determinada e focada, mas voltou a comer os ossos. Dai Wen, que estava fingindo dormir, viu isso e ficou feliz. Então celebrou por ter encontrado outro ser vivo após passar meses vivendo sozinho naquela caverna e disse que era bom que o esquilo se alimentasse dos ossos, porque ele era muito cuidadoso e não sabia como se aproximar dele. Enquanto Da estava sendo cuidadoso, pensando em como fazer amizade, o esquilo percebeu que ele estava acordado. O protagonista se preocupou que ele pudesse fugir, mas o esquilo continuou comendo os ossos. Da ficou emocionado com tanta fofura, então tentou acariciá-lo lentamente. O pequeno esquilo notou e deixou que ele o acariciasse. Da ficou todo feliz por ter dado certo e novamente uma luz apareceu. O sistema mostrou o feito de amigo do esquilo da Terra por ter domesticado o pequeno esquilo e então disse que o calabouço admirava essa amizade inesperada. O humano se perguntou se eles distribuem essas coisas regularmente e lembrou que quando estava com o grupo, não conseguiu nenhum. Então pensou sobre seu novo feito e disse que não sabia se valia alguma coisa, mas agradeceu ao pequeno esquilo por chamá-lo de amigo. Então ele começou a pensar em usar PKKU como nome do pequeno animal, já que é o som que ele faz. O pequeno esquilo parecia gostar do nome. Dai Wen ficou surpreso ao ver que PKKU aparentemente o entendia e se perguntou se era recompensa pelo feito. Então ele pediu ao pequeno esquilo para sentar e até pensou que talvez fosse difícil para ele entender, mas PKKU se sentou imediatamente. Ele ficou impressionado ao ver que o esquilo realmente o entendia e até pediu que ele segurasse sua mão. Então perguntou a PKKU o que ele queria. Nesse instante, o esquilo pulou de sua mão. Da se perguntou se ele não tinha entendido, mas PKKU esperou pelo protagonista e então apontou na direção, indicando para Da seguir. O protagonista então viu a parede através da qual PKKU entrou e usou sua habilidade de cavar para ampliar o buraco. Enquanto escalava pelo túnel, se perguntou se o esquilo notou aquela entrada porque era menor. Então lembrou que sempre que tentava cavar uma saída, acabava enfrentando paredes de pedra. Dai Wen cavou vários túneis procurando uma saída e estava quase desistindo, no entanto, ficou surpreso ao notar algo. Já era possível ver uma raiz de árvore onde PKKU entrou. Então Da ficou emocionado ao ver que finalmente poderia sair e logo celebrou, dizendo que finalmente poderia ter alguma esperança. Sabia que se subisse pelas raízes, conseguiria sair. Enquanto continuava escalando, o protagonista estava animado porque finalmente poderia acabar com essa vida sob a terra. Ele já podia ver a luz do sol, então continuou escalando. Depois de tanto tempo, finalmente podia ver o mundo exterior novamente, com pássaros cantando no céu e a grama macia no chão. Da não conseguiu se conter com aquela visão e começou a chorar de emoção por finalmente poder ver o céu cheio de nuvens e a grama que parecia interminável. Disse que era apenas uma paisagem normal com algumas ovelhas, mas parecia tão diferente. Enquanto dizia que era acolhedor e amigável, seu discurso foi interrompido quando viu uma das pequenas ovelhas sendo atacada repentinamente por um lobo feroz. Da ficou nervoso e disse que a sobrevivência do mais forte também faz parte da natureza. Enquanto vários olhares predatórios se voltavam para a floresta e os outros lobos começavam a se mover, ele pensava que a sensação de estar vivo não precisava ser tão realista. O protagonista começou a suar frio e a ficar pálido porque sabia que matilhas de lobos são conhecidas por não terem misericórdia. Então pensou que era injusto morrer logo depois de escapar. Os lobos começaram a rosnar e a atacar. Da já se preparava para o pior e se agachava, mas os lobos passaram direto. Ele não entendia e estava aliviado porque os lobos estavam focados nas ovelhas e não o viram. Perguntou se PKKU conhecia outro caminho porque aquele lugar não parecia seguro, mas logo atrás dele, outro lobo apareceu. Da tentou se manter calmo,
pensando que a atenção daquele também estava nas ovelhas, mas o lobo estava de olho no protagonista. Dai Wen correu de volta pelo buraco, gritando para o lobo e chamando de idiota. O protagonista disse que a entrada era muito apertada para o monstro entrar, mas não demorou para o lobo quebrar tudo e conseguir entrar. Nesse momento, o desespero atingiu Da, que continuou correndo e pedindo desculpas por chamar o monstro de idiota. Ele percebeu que os túneis eram muito estreitos e não havia escape. Então Dai Wen abriu o inventário e decidiu que, já que era apenas um lobo, ele o mataria e começou a construir uma parede, pensando que, comparado ao javali, o lobo era muito mais fraco. Mas antes que pudesse terminar seu pensamento, o lobo saltou e o atacou, o que fez o sangue de Da jorrar. Ele não conseguia acreditar, o lobo era extremamente rápido. Da percebeu que sua situação era ruim. O lobo perdeu aquele golpe, mas atacaria novamente. O protagonista se perguntou se seria capaz de escapar ou se havia outro caminho, e então percebeu que não poderia correr por muito tempo e precisava acabar com isso. Então lhe ocorreu uma ideia. Disse a si mesmo que ainda tinha aquilo e não havia mais nada que pudesse fazer. O lobo saltou para atacá-lo novamente. Da disse que era ele ou o monstro, enquanto uma aura azul começava a emanar. Então ele deu um soco poderoso no lobo após ativar a força do javali. O monstro foi lançado para longe com o soco de Da, que ficou impressionado e se perguntou se havia acertado. Percebeu que o efeito da habilidade era incrível. O sistema mostrou que seus atributos físicos seriam temporariamente dobrados. Da confirmou que, agora que ele tentou lutar, sabia que sua habilidade era realmente incrível. Mas o lobo se levantou irritado. O protagonista sabia que conseguiu causar dano ao monstro, mas estava triste por não ter sido um golpe mortal. O sistema mostrou que restavam 7 segundos da habilidade, e Da pensou consigo mesmo que a duração era sua maior fraqueza. Então, com 6 segundos restantes, ele não tinha tempo a perder e avançou com tudo. O lobo se preparou para o ataque, mas Dai Wen foi mais rápido e conseguiu pular e se desviar para o lado do monstro. Antes que o lobo pudesse reagir, o protagonista desferiu outro soco poderoso nas costelas do lobo e, com um olhar determinado, esperava que o monstro morresse. Da continuou a desferir uma enxurrada de socos, tantos que a poeira se levantava até do lado de fora. O protagonista já estava cansado e o sistema mostrava que ainda restavam 3 segundos, mas o lobo ainda estava de pé. Novamente carregou, mas Da conseguiu desviar com um salto. Então ele rapidamente abriu o inventário, puxou uma das espinhas enquanto restavam 2 segundos e gritou para o lobo morrer logo, enquanto se preparava para atacar com a espinha. O monstro avançou contra ele, mas Da conseguiu acertar a espinha no lobo, embora o monstro o atacasse com a cauda. Esse ataque acabou jogando o protagonista.